Olá, criança! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de reflexão, de estudo, meditação e muito conhecimento. Meus filhos, desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que o Espírito Santo possa abrir a mente e o coração para que possamos aprender com maior facilidade. Galerinha do 7º ano, hoje nós vamos falar do capítulo 2.2 do material de vocês de ensino religioso, que traz como a temática diversas trilhas na mata. Então nós temos que esclarecer e compreender que a nossa função, a nossa finalidade do ensino religioso é embasada, alicerçada diante dos princípios da ética da convivência, da ética do respeito, da ética da tolerância e, por cima de tudo, na ética do ecumenismo. A nossa função aqui não é catequizar, tá? Não é priorizar religião X. A nossa função do ensino religioso é informá-los, passar conhecimento que poderá, no futuro, servir enquanto conhecimento para fazer prova de vestibular, mas também, auxiliar na vida de vocês para entender e conviver com a diversidade, já que o Brasil, o mundo, Bragança, nós convivemos com diversas manifestações religiosas. Então, as religiões eu quero que vocês entendam, numa forma de uma metáfora, pedagogicamente falando, enquanto caminhos, Você, se for pegar a religião enquanto caminho, você pode ir para o mesmo destino, para a mesma direção, pegando caminhos diferentes, tá? Então, hoje, nesse capítulo de vocês vão perceber que as manifestações religiosas que se trata nesse capítulo, e assim também com todas as manifestações religiosas, elas nos direcionam a que direção seguir, tá? Elas são, além de ser um direcionamento, um aconselhamento, um alicerce, uma base, a religião ela influencia positivamente a vida do ser humano, tá? Porque a religião ela está alicerçada diante do imaterial, diante do metafísico, diante do além desse mundo. Então, quando a gente se desespera, passa por dificuldade, quando a gente não pode esperar mais nada neste mundo, a gente se segura, na fé, na religião. Então a religião ela é positivamente bem, aceita na vida daquele que tem fé, ok? Então aí na página de vocês do capítulo 2.2, tem aí o objetivo dessa aula e vamos tratar diretamente na tela esse conteúdo, tá? Então, o objetivo é compreender que as tradições religiosas são como trilhas que conduzem a um só objetivo: a descoberta do sentido sagrado da existência em suas consequências na vida de cada pessoa e da sociedade. Então, meus filhos, olhem para cá. Nós temos que compreender que por mais que exista diversas trilhas, diversos caminhos, diversas religiões, nós acreditamos que existe, um único destino, um único ponto, uma única linha de chegada. Acreditamos numa forma, da ética do ecumenismo, a ética da fé, que um dia todos nós vamos nos encontrar em um lugar com o nosso Criador, independente da nossa manifestação de fé. Basta, todos nós prezar pelo respeito, pelo amor, pela fraternidade e o cuidado com o próximo. Que isso, o amor é a essência, e a identidade da religiosidade. Você pode dizer, professor, eu não tenho religião. Eu pergunto, você ama, meu filho? Amo. Então, o amor é a sua religião. Por isso, na minha tese de mestrado, eu trabalhei sobre isso, que é impossível dizer que não existe ser humano que não seja religioso. Já se ele ama alguma coisa, logo ele é religioso. Na tela, nós temos aí o texto: só chega ao tesouro quem anda na trilha. A cultura é como uma floresta repleta de surpresa e formada por uma imensa diversidade. As tradições religiosas são como trilhas abertas na floresta em direção a uma clareira,
que guarda o tesouro. Cada trilha tem suas curvas, subidas e descidas, provas e obstáculos, mas todas chegam ao mesmo local. Veja alguns exemplos. Então, antes da gente ir para os exemplos, né, das tradições religiosas enquanto caminhos, nós temos aí no material de vocês que trouxe apenas 3 trilhas, né, mas todos, quando você pensar em concepção religiosa, concepção de fé, você tem que imaginar sobre essas trilhas. Quando esse texto fala, não é, que todas levam, não é, a um tesouro, esse tesouro é o nosso Deus, esse tesouro também pode ser a vida eterna. Esse tesouro pode ser, não é, a contemplação da luz, não é, eterna, a vida eterna no céu, tá? Mas nós temos que compreender, quando se fala em caminho, nenhum caminho, nenhuma trilha, ela é idêntica, ela é igual a todos. Então, muitos de vocês podem dizer, professor, por que a religião X, não é, faz isso? Por que a religião Y não faz isso? Tá? Então, você tem que entender e compreender e respeitar nesse aspecto, não é, de que cada religião ela tem o quê? Suas subidas e suas descidas. Tem, não é, a sua maneira própria de trilhar o caminho. Muitos, não é, não entendem isso e muitos querem que todas as religiões sejam idênticas igual a todas. Como será? Já que nem nós somos iguais. Cada um de nós somos diferentes, concepções diferentes, tá? Mas acreditamos que entre todos esses caminhos, entre todas essas trilhas, entre todas essas manifestações de fé e de religiosidade, se você tiver, não é, uma maturidade, um respeito com o outro, um respeito, não é, com a expressão de fé do outro, você vai perceber que existe alguma coisa que nos liga, que ele ou eu temos em comum entre você. Entre a religião do outro e a minha tem alguma coisa que é em comum. Então, a ética do ecumenismo, eles abrem mão, não é, daquilo que nos distancia, daquilo que nos separa e foca naquilo que nos une, naquilo que nos junta, naquilo que nós temos comunhão. E cada uma das religiões, elas têm alguma coisa que nos junta, tá? Que nós comungamos, que a minha, a sua e a do outro tem, tá? Principalmente se for as religiões, não é? No caso da nossa aqui de Bragança, que são mais numerosas nesse sentido, aquelas que acreditam no Evangelho, acreditam em Jesus Cristo, né? Acreditam em Deus. Então, para que tantos elementos, né? Tantos fundamentos para que a gente possa respeitar o próximo, compreender o próximo, né? Conviver com o próximo. Mas muitas vezes o que é de praxe é as pessoas abrir mão daquilo que junta, daquilo que comunga, daquilo que faz parte da convivência, para vivermos um mundo de paz e procurar o diferente, focar naquilo que é diferente, naquilo que separa, naquilo que ofende. Não é isso que nós queremos. E não é isso que as religiões oferecem para a sociedade, para a humanidade. Então aí, na tela, nós temos o primeiro, né, exemplo de trilha de caminho, que é o shintoísmo. A palavra shintoísmo significa caminho dos deuses. Então aí a tradução literária, não é, dessa manifestação de fé. O shintoísmo é uma das tradições religiosas mais antigas do mundo. Foi a religião nacional do Japão até a metade do século XX. Ninguém sabe exatamente quando ela começou e por que foi fundada, e por quem foi fundada. Não existem escritos sagrados no shintoísmo. Os ensinamentos são passados oralmente, de geração em geração. Entre as famílias japonesas, a principal atitude de quem caminha nessa trilha é a reverência e a gratidão pela natureza que alimenta todos os seres vivos. Ou seja, vocês percebem que essa manifestação de fé, essa religiosidade, ela não tem um livro sagrado como muitos têm, não é? Livro sagrado em forma, não é, material concreto, como uma Sagrada Escritura, como a Bíblia, tá? Mas elas têm um livro sagrado imaterial. Que livro é esse, professor? É o mundo, é a natureza. Então,
essa manifestação de fé, ela enxerga o universo enquanto um livro aberto onde Deus se manifesta e se revela em tudo aquilo que Ele criou. E vocês percebem, não é, que essa religião, ela não ensina a fazer o mal. Ela ensina, não é, o respeito do quê? Da reverência, não é? Da gratidão. Então, próximo exemplo de trilha, nós temos aí o taoísmo. A palavra Tao quer dizer caminho, e seu principal escrito sagrado é o Tao Chi. Tao-Chi, o caminho da virtude. O taoísmo foi fundado na China pelo sábio Lao Tse, há quase 3.000 anos. Então, nós temos aí, novamente, uma manifestação de fé, não é? Que também, se vocês forem perceber, as duas, já que a gente acaba de ler e manifestar, todas direcionam trilha, caminhos, não é? E, por fim, nós temos aí o cristianismo. O cristianismo é a religião dos seguidores de Jesus Cristo, que no céu, que nasce na Palestina há cerca de 2.000 anos. Jesus se apresentou aos seus discípulos como o caminho. E os primeiros cristãos eram conhecidos como seguidores do caminho dos nazarenos. Então, meus filhos, aqui nós temos que compreender o cristianismo com todas aquelas religiões que acreditam, não é, nesse homem divino, nesse homem Deus, Jesus Cristo. E tratando do cristianismo, hoje, não é, existem inúmeras manifestações de fé que volta-se reverência, respeito, né, e devoção ao Cristo, né? Acreditamos enquanto Ele, aquele que veio salvar a humanidade. Os primeiros seguidores de Jesus Cristo eram chamados de os seguidores do caminho, não é? De Jesus, o caminho do Nazareno, não é? O caminho de Cristo. Então, nós vamos, a partir deste momento, sempre nos relacionar sobre a religião enquanto um caminho que nos leva a algo. Então, meus filhos, falar de uma forma ecumênica é falar de uma forma respeitosa, tolerante sobre a religião do outro. Eu devo respeitar a religião do próximo para que o próximo possa também aprender e respeitar a minha religiosidade. E acreditar que existe, não é, um único objetivo com diversos caminhos que nos leva até esse objetivo, que é o nosso Deus e a vida eterna. Abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.